Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. Tema 36, o Natal e eu. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O Natal e eu. Um pouquinho durante esses dias, né? Agora no final do ano, passamos o Natal. E não deu para fazer, né, na época do Natal, esse tema. Mas eu vou trazendo hoje para vocês, não só pelo Natal. O tema Natal e eu, muitas pessoas falam que o original tema do Natal é o nascimento de Jesus. Mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E provavelmente vários teólogos falam que ele nasceu ali, não sabe o ano exato, mas que não nasceu no mês de dezembro. Foi entre o mês de outubro a novembro. Setembro ou outubro, se não me engano. Setembro ou outubro. Então, quer dizer, não nasceu em dezembro. Então, quer dizer, 25 de dezembro, o Natal é festa pagã. Então, tirem essa ideia da cabeça que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Não é. Lucas, capítulo 2, versos 6 a 8. Vamos ler aqui. Lucas, capítulo 2, versos 6 a 8. Estando eles ali, aconteceu, completaram-lhes os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Lucas 2, versículos 1 a 3. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano, e todos iam para a sua cidade natal, fim de alistar-se. Aí está a semana profética Semana profética da profecia das 2.300 tardes e manhãs, as primeiras das 70 semanas, 490 anos que o povo israelita tinha de perdão, de se arrepender. Ali, na primeira figura, é o decreto de Artaxerxes, que foi no ano 457 a.C. Aí, de 450 a 408 foi a construção do Muro de Jerusalém. Depois de 408 passou-se 69 semanas, passou-se 483 anos e chegou até o ano 27, que é o batismo de Jesus. Aí, de uma semana de 7 anos que Jesus firmaria uma aliança com todos os povos, na metade da semana fez cessar o sacrifício diário.
de manjares, que foi a crucificação na cruz, a sua morte no ano 31. E passou-se mais 3 anos e meio, teve o apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir na história da nova era, do ano 34. E no ano 15 de Nissan, Páscoa, entre 27 de março e 25 de abril. Lucas, capítulo 2, versos 1 a 3. E aconteceu que todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. E orando ele, o céu se abriu, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo capítulo 25, verso 8. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14. Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. João capítulo 2, versos 19 a 22. Jesus falou lá para o Sinédrio: em 3 dias eu reconstruirei este templo. Aí eles riram de Jesus. Eles falaram: demoraram 45 anos que nós demoramos para construir esse templo, e em 3 dias você construirá. Jesus estava falando de seu corpo. Jesus estava falando que ele que o próprio templo é Jesus. Que na Nova Jerusalém o templo não é Deus. E 25 de dezembro. A pergunta: é o nascimento? Não. Na Enciclopédia Católica Popular, ela vem a Igreja Católica, olha lá. Quanto à data tradicional de 25 de dezembro, já adotada em Roma no ano 336, terá sido escolhida como forma de substituir por uma festa cristã, a festa pagã do Natalis Solis Invictus, instituída pelo imperador Aureliano em 274, celebrada no solístico de inverno, 9 meses depois do equinócio de primavera, e 25 de março, segundo o calendário juliano. Quando na profecia de Daniel fala que o chifre pequeno seria diferente dos outros reinos, que é diferente de Babilônia, diferente da Medo-Pérsia, diferente de Grécia e até da própria Roma, da Roma imperial, muita gente não compreendeu ou não queria compreender. Mas vocês estão vendo aí, ó, a diferença dos outros reinos, que o engano passou por cima da verdade com força aí e instigou na cabeça das pessoas esse engano. O Natal goza de grande popularidade por focar Jesus menino no ambiente familiar. Com o Natal inauguraram-se o presépio e a árvore do Natal armados nas igrejas, casas, mostras de estabelecimentos e até nos largos das povoações. Na noite de Natal é costume reunir-se as famílias para a ceia de alegre convívio. Aqui não devem faltar a evocação do Natal e os tradicionais pratos doces e bolos que contribuem para o estreitamento dos laços familiares. É também oportunidade para uma liturgia doméstica. Pastor dormente, tudo se deve fazer em contrariar a tendência para a paganização do Natal, como uma figura exótica do Pai Natal, corrupção da figura do Senhor Nicolau, e a transformação deste santo tempo em época de intensa promoção comercial.
Aí está a árvore de Natal que em várias casas se propaga, as famílias a fazerem, como se diz, e esquecem do que particularmente fala que é por causa de Jesus, colocando Jesus numa festa pagã. Parem com isso, povo de Deus. Jeremias 10. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios. Cortam uma árvore do bosque e um artífice a trabalha com um machado. Com prata e ouro a enfeitam. Natal, no livro O Lar Adventista. Aproxima-se o Natal, e eis a nota que soa através do mundo, de norte ao sul e de leste a oeste, para os jovens de idade imatura, o mesmo para os de mais idade. Este é um período de alegria geral, de grande regozijo. Mas o que é o Natal que assim exige tão grande atenção? O dia 25 de dezembro é supostamente o dia do nascimento de Jesus Cristo e sua observância tem se tornado costumeira e popular. Quer dizer, ela não está falando aqui que é dia 25 de dezembro, ela falou supostamente, que ela também não concorda, Ellen G. White. A Bíblia não nos informa a data precisa, mas o silêncio das Escrituras sobre este ponto dá-nos a evidência de que ele nos foi ocultado por razões a mais sábias. Sendo que o dia 25 de dezembro é observado em comemoração do nascimento de Cristo, e sendo que as crianças têm sido instruídas por preceito e exemplo que foi indubitavelmente um dia de alegria e regozijo, será difícil passar por alto este período sem lhe dar alguma atenção. Ele pode ser utilizado para um bom propósito. A juventude deve ser tratada com muito cuidado. Não devem ser deixados no Natal a buscar seus próprios divertimentos em prazeres vãos, em diversões que eles rebaixarão a espiritualidade. Os pais podem controlar esta questão, voltando a mente e as ofertas dos filhos para Deus, e sua causa é a salvação de almas. As festas estão chegando rapidamente com sua troca de presentes, e jovens e idosos estão estudando intensamente o que poderão dar aos seus amigos como sinal de afetuosa lembrança. É agradável receber um presente, mesmo simples, daqueles a quem amamos. É uma afirmação de que não estamos esquecidos, e parece ligar-nos a eles mais intimamente. Os que desejam fazer caros presentes a seus filhos, netos, sobrinhos, procurem para eles os livros acima mencionados. Para os jovens, a vida de José Bates é um tesouro. Também os 3 volumes de O Espírito de Profecia. Esses volumes podem ser levados a cada família na terra. Deus está dando luz do céu, e nenhuma família deve ficar sem ela. Exatamente. É muito bom ler os livros de Ellen G. White. É como se diz, vamos se dizer assim, claro que primeiro é a Bíblia Sagrada, mas lendo os livros delas, o livro dela, dá como se diz, uma força para ler os comentários de Ellen G. White. O que ela nos instigam a fazer, que Deus fala na Bíblia, mas que ela complementa, que ela dá o exemplo que para nós se voltarmos para Deus. Ela mesma fala, eu sou o livro menor que inspira-se no livro maior, que a Bíblia é o livro superior, que ela é apenas uma inspiração da Bíblia para mencionar essas palavras de ajuda.
essas palavras que ajuda mais o jovem ou a pessoa que está desacreditada da vida a buscar o poder, a buscar a Deus, buscar ficar junto de Deus. Irmãos e irmãs, enquanto estás planejando dar presentes uns aos outros, desejo lembrar-vos do amigo celestial, para que não passeis por alto suas reivindicações. Ele se agrada se mostremos que não o esquecemos. Jesus, o príncipe da vida, deu tudo a fim de pôr a salvação ao nosso alcance. Exatamente. Olha só o alerta que que está nos dando. Como se diz, não fique agradando a coisas vãs, e sim lembra-se do Criador. O Cristo deve ser o objetivo supremo, mas da maneira em que o Natal tem sido observado, a glória desviada dele para o homem mortal, cujo caráter pecaminoso e defeituoso tornou necessário que ele viesse ao nosso mundo. Pelo mundo os feriados são passados em frivolidades e extravagância, glutonaria e ostentação. Milhares de dólares serão gastos de modo pior do que se fossem lançados fora. No próximo Natal e Ano Novo, em condescendências desnecessárias. Exatamente é o que várias pessoas passam. E aqueles que organizam eventos, que gastam um dinheiro desnecessário para impor uma festa pagã. Mas temos o privilégio de afastar-nos dos costumes e práticas desta época degenerada, em vez de gastar meios meramente na satisfação de apetite, do apetite, ou ornamentos desnecessários ou artigos de vestuário. Podemos tornar as festividades vindouras uma ocasião para honrar e glorificar a Deus. Exatamente. João capítulo 5, verso 39. Perscrutai as Escrituras, já que nelas esperais ter a vida eterna. Elas dão testemunho de mim. Exatamente. Olha o que o próprio Jesus está falando. Ele foi a Nazaré, onde havia ido criado e no dia de sábado, tinha sido criado e no dia de sábado. Entrou na sinagoga como era o seu costume e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas capítulo 4, versos 16 a 21. Quer dizer, ali o próprio Jesus falou: aqui, neste dia, se cumpriu o que está escrito. Que era a partir ali que Jesus foi batizado no 27 e ali começou o seu ministério. Ali começou, depois ele passou pela prova prova no deserto, né? De fazer, ele não comeu nada, né? 40 dias e 40 noites. E ficou ali no deserto. E foi atentado por Satanás. E ali começou todo o processo do ministério. E saiu para pregar. E ele falou: neste dia aconteceu, o que está escrito se cumpriu. E o profeta Isaías escreveu. Então fechou-se o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E você tem que pegar o Antigo e o Novo Testamento. Em Gênesis capítulo 49, ele será descendente da tribo de Judá.
Gênesis 49, verso 10. Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que se venha aquele a quem pertence por direito, e a quem deve obediência aos povos. Em Lucas 3, verso 33. Filho de Aminadade, filho de Arão, filho de Esrom, filho de Farés, filho de Judá. Nascerá em Belém, Miqueias capítulo 5, verso 1. Mas tu, Belém Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, os dias do longínquo passado. Mateus capítulo 2, verso 1. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém, de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Quer dizer, o que estava descrito no Antigo se cumpriu no Novo. Nascerá de uma virgem. Isaías capítulo 7, verso 14. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco. Emanuel. Mateus capítulo 1, verso 18. Eis que como nasceu Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Haverá matança de inocentes em Belém. Jeremias capítulo 31, verso 15. Eis que o diz o Senhor, ouve-se em Ramá uma voz, lamentos e amargos soluços. É Raquel que chora os filhos recusando ser consolada, porque já não existem. Mateus capítulo 2, verso 16. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos redores de todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Pregará na Galileia, nas proximidades do rio Jordão. Quer dizer, é exato o que está escrito no Antigo, cumpre-se no Novo Testamento. É exato as palavras de Deus. Isaías capítulo 8, verso 23. No passado ele humilhou na terra de Zabulon e de Naphtali, mas no futuro cobrirá de honras o caminho do mar, a Transjordânia e o distrito das nações. Isaías 9:1. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Mateus capítulo 4, verso 12 a 16. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galileia, deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Carfanaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zabulon e de Naphtali, região vizinha no mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios. Este povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para que os que jaziam na região sombria do mar. Entrará triunfalmente em Jerusalém montado num jumento. Zacarias capítulo 9, verso 9. Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. João capítulo 12, versos 13 a 15. Saíram-lhe ao encontro com ramos de palmas, exclamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Tendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele, segundo o que está escrito: Não temas, filhos de Sião, eis que vem o teu rei, montado num filho de jumenta.
será traído por um dos seus. Salmos 40, verso 10. Até o próprio amigo em quem eu confiava, que partilhava do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Marcos capítulo 14, verso 10. Judas Iscariotes, um dos 12, foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Será vendido por 30 moedas de prata. Zacarias capítulo 11, verso 12. E eu disse-lhes, dai-me o meu salário se o julgas bem, ou então retende-o. Eles pagaram-me apenas 30 moedas de prata pelo meu salário. Mateus 26, 15. Que quereis dar-me e e lhes entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata. Exatamente precisa a profecia. Julgado manterá silêncio. Isaías capítulo 53, verso 7. Foi maltratado e zignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha é muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Mateus capítulo 26, versos 62 e 63. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou, nada tens a responder ao que esta gente depõe contra ti, Jesus? Entretanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote, por Deus vivo, conjunto de que nos diga que és o Cristo, o Filho de Deus. Sofrerá pelos outros. Isaías 53, versos 4 a 5. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. Pela tarde apresentaram-lhe muitos processos e demônios. Com uma palavra expulsou eles nos espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriria a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou os nossos males. Nenhum de seus ossos será quebrado. Salmos 33, verso 21. Ele protege cada um de seus ossos, nenhum só deles será quebrado. João capítulo 19, verso 33. Chegando, porém, a Jesus como viesse morto, já morto, não lhe quebraram as pernas. Suas mãos e pés serão perfurados. Salmos 21, 17. Sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me de um bando de malfeitores. Transpassaram minhas mãos e meus pés. João capítulo 20, verso 28. Depois disse a Tomé, introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Será escarnecido e desprezado. Salmos 21, versos 6 a 9. A vós clamaram e foram salvos. Confiaram em vós e não foram confundidos. Eu, porém, sou um verme, não sou homem, o opróbrio de todos e a abjeção da peble. Todos os que me veem zombam de mim. Dizem, meneando a cabeça, esperou no Senhor, pois que ele o livre, que o salve se o ama. Mateus 27, 39 a 40. Os que passavam o enjoariam, sacudiam a cabeça e diziam, tu que destróis o templo e reconstróis em 3 dias, salva-te de ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz.
para beber lhe dão vinagre. Salmo 68, verso 22. Puseram fel no meu alimento, na minha sede deram-me vinagre para beber. João 19, 29. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando numa vara de isopo, chegaram-lhe à boca. Seu lado será transpassado. Zacarias 12, 10. Suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade e de prece. E eles voltarão aos seus olhos para mim. Farão lamentações sobre aquele que transpassaram, como se fosse um filho único. Chorariam amargamente como se chora um primogênito. João 19, 34. Um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Sortearão suas vestes. Salmos 21, 19. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sobre minha túnica. Marcos 15, 24. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas para ver o que trocaria a cada um. Será sepultado em uma tumba de ricos. Isaías 53, verso 9. Foi-lhe dada a sepultura ao lado de facinhoras e ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tenha havido mentira. Mateus 27, versos 57 a 60. À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus, foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos cedeu. José, com o corpo, envolveu num lençol branco e depositou num sepulcro novo, que tinha mandado tralhar para si na rocha. Depois rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. Ressuscitará. Salmos capítulo 15, verso 10. Porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que vosso santo conheça a corrupção. Mateus 28, 9. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disseram-lhes: Salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Ascenderá ao céu. Salmo 67, verso 19. Subindo nas alturas levastes os cativos, recebestes homens como tributos, aqueles que recusaram habitar com o Senhor Deus. Lucas 24, 50, 51. Depois os levou para Betânia, e levantando as mãos os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se eles e foi arrebatado ao céu. Aí está o nascimento de Jesus, Maria e José. Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Uma virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamará Emanuel. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 23. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. É a mesma coisa, né? No livro O Desejado de Todas as Nações, Ellen G. White diz: ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1, 23. O brilho do conhecimento da glória de Deus vê-se na face de Jesus Cristo. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era como um Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor de sua glória. Foi para manifestar esta glória que ele veio ao mundo, veio à terra entenebrecida pelo pecado, para revelar a luz de amor de Deus, para ser Deus conosco. Portanto, a seu respeito foi profetizado: será o seu nome Emanuel. Isaías 7,14.
vindo habitar conosco. Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tomado audível. Em sua oração pelos discípulos diz: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. João 17:23. Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, irmãos e irmãs em Cristo, essa foi a palestra Fé, Vida e Evidências, o tema 36, o Natal e eu. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades da sua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!